Bom, então o Operário Ferroviário está fazendo 109 anos e a gente percebe assim tantas instituições que a gente vê até da nossa época de criança, de lojas, de instituições financeiras, mesmo os bancos que são tão sólidos, não chegaram a ter uma história centenária. E o Operário consegue chegar a 100 anos. Em tantos clubes que surgiram aqui em Ponta Grossa desde 1909, 3 anos antes do Operário ser fundado, já teve o primeiro jogo de futebol da história do Paraná. A bola chegou em Ponta Grossa em 1909. Então por que o Operário? Porque o Operário chegou com uma história centenária, porque o Operário chegou a ter esses 100 anos de idade e tantos outros clubes ficaram pelo caminho. Então, analisando a história do Operário, a gente vê que tem alguns fatores que acontecem isso. Foi um time que foi extremamente popular desde o começo da sua fundação, então angariou um grande número de torcedores que conseguiram manter esse clube por muitas vezes. Um clube também que, além de ser popular, montou vários times que tiveram grandes momentos, equipes vitoriosas no começo, conseguiram vários campeonatos e com isso aumentou o número da torcida. Um time que teve um estádio próprio, que investiu em ter um estádio, com as suas características peculiares, acanhado, mas que a torcida se sente confortável, cria um ambiente familiar. Então é um clube que faz parte do patrimônio cultural da cidade de Ponta Grossa, então o torcedor se sente familiarizado com o Germano Krieger e faz aquela pressão, o estádio faz a diferença, então o torcedor sente que ele faz a diferença, ele não fica sentado afastado, como em outros estádios mais amplos, mas mais longe do campo. E também as diretorias do Operário, através dos tempos, através das décadas, que foram se adaptando, os diretores, os dirigentes, que foram fazendo as políticas da época de socialização, de aumentar o quadro de sócios, de ampliar as estruturas do Operário para que o Operário tivesse condições de ir passando através dos tempos. Então são alguns casos, são alguns exemplos que a gente vê que fazem o sucesso do Operário. Por isso a gente diz que o Operário é imortal. O imortal Operário é justamente isso. O Operário conseguiu passar esses 109 anos. Porque lá atrás, quando surge o futebol em Ponta Grossa, em 1909, não existia Operário. O Operário é de 3 anos depois. 3 anos que os operários já continuaram jogando futebol nas oficinas, aqui em Vila Oficinas, mas não se formaram ainda num clube social. O primeiro jogo de futebol foi em 1909, com o Futebol Clube Ponta Grossense contra o Clube Alemão de Curitiba, que deu origem ao Curitiba Futebol Clube. Esse clube foi formado por trabalhadores da ferrovia, por ingleses e por militares, que eram do tiro de guerra 21. Mas não virou o Operário só aparece 3 anos depois. Mas esse primeiro jogo impulsionou o futebol na cidade. Então surgiram muitos clubes. Surgiu vários outros clubes que não chegaram na idade que o Operário tem. O Operário surge 3 anos depois, em 1912, justamente dos operários que moravam em volta das estações aqui de Vila Oficinas. E desde o começo, o Operário foi um time extremamente popular. Por quê? Porque ele abriu as portas para todos os tipos de atletas. Então eram os operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ponta Grossa antes era uma cidade que era basicamente agricultura e pecuária. Então até os operários e os ferroviários se tornaram uma nova classe de habitantes, uma nova classe social dentro da cidade. Mudou a economia da cidade, mudou o panorama. Vieram os administradores, os ingleses, os engenheiros e começaram a recrutar uma massa de operário ferroviário para também construir essa estrada de ferro. Então o Operário ele abre as portas para os trabalhadores, para os ingleses, para os imigrantes, diferente de outros clubes da cidade que eram clubes de nicho, que só tinha o clube de tal etnia, de tal bairro. E isso transformou o clube extremamente popular, porque antes não existia um campeonato em 1912. O Operário surge como Futebol Clube Operário Ponta Grossense. Esse é o primeiro nome do Operário. Então, quando surge o Operário, a primeira recrutada que ele deu, ele conseguiu 55 jogadores. O Operário tinha 5 times. Então, os clubes faziam campeonatos entre o time A e o time B. Eram os festivais que aconteciam nos finais de semana. O Operário, o primeiro festival que ele fez, ele tinha 5 times. Então, justamente pela quantidade de trabalhadores que tinha na ferrovia. E com isso, lógico, da quantidade saiu a qualidade. Na hora que começaram a se organizar campeonatos entre os clubes da cidade, o Operário, como tinha um elenco muito grande, conseguiu ter uma qualidade muito grande. E com isso conseguiu vencer, já de saída, vários clubes da cidade também. E a torcida do Operário, justamente por ser de uma classe de trabalhadores, era diferenciada. Então nós tínhamos as famílias torcendo, nós tínhamos as mulheres torcendo,
E os trabalhadores que moravam em Vila Oficinas, nós tínhamos vários campos de jogo do centro da cidade. Então eles saíam aqui de Vila Oficinas no trem até a estação central, lá no centro. Então o que acontecia? Era uma festa. Então muita gente via chegar aquele trem já cheio de torcedores, isso em 1914, para assistir os jogos e queria fazer parte daquela torcida. E com esse grupo dos primeiros jogos do Operário, o Operário conseguiu uma invencibilidade muito grande nos primeiros anos. Em 1914 o Operário muda o nome de Futebol Clube Operário Ponta Grossense para Operário Futebol Clube e surge o primeiro escudo, que é esse primeiro escudo que a gente tem, o UFC, Operário Futebol Clube. E ele, até times de fora da cidade, o Operário de Curitiba, o Curitiba, vem pela Estrada de Ferro fazer amistosos no campo do Operário, o Operário não perde. Então ele tem uma invencibilidade o ano inteiro. E daí que ele consegue, que ele ganha o apelido de fantasma. Então ele recebia a visita dos times de outras cidades, ou mesmo de outros bairros da cidade, não perdia, os times tinham uma dificuldade muito grande de jogar no campo, que era chamado Estádio de Vila Oficinas, não tinha um nome oficial. Então com isso surge a lenda do fantasma, o Operário vira o fantasma dos Campos Gerais. Isso, com esses primeiros times que conseguem essas vitórias, que conseguem essas campanhas boas, o Operário consegue mais torcedores ainda na cidade. A gente observa que esses momentos vitoriosos do Operário, esses grandes momentos, é uma das causas que o Operário tem de continuar essa sobrevivência durante tantas décadas. Porque todo mundo quer voltar a ver ter naquela memória aquele Operário que você viu, aquele Operário vencedor. Então, durante as décadas, o Operário foi reformulando os seus elencos, mas também adotando algumas políticas para conseguir isso. Então, em 1914, constrói o primeiro campo. Na década de 1920, o Operário, vendo que só isso não conseguia manter essa estrutura, muda o nome para Operário Esporte Clube, com o esporte com S ainda na grafia da época, que é o OSC, e justamente para abrir espaço para outros esportes dentro e angariar mais sócios. Na década de 1930, a diretoria também, seguindo os passos de outros clubes ferroviários do Brasil, consegue que os ferroviários já paguem a mensalidade direto no seu elite. Tem um primeiro plano de sócio-torcedor. Isso foi uma revolução em 1930, na década de 1930, porque o Operário, que já vinha bem, consegue se fortalecer mais ainda, porque dele tem a renda das mensalidades dos ferroviários. E aí que o Operário muda o nome para Operário Ferroviário Esporte Clube, na década de 1930, guardando dinheiro para a construção do seu estádio. Então, em 41, depois de angariar tanto dinheiro, Germano Krieger consegue inaugurar o estádio, mudando de lugar, saindo da região lá onde fica a Vila Ferroviária, para o local do atual Germano Krieger. Nos outros anos, a partir da década de 1950, a diretoria também vai atrás de umas políticas públicas, de umas parcerias junto com o poder público local, para as melhorias no estádio, e daí consegue vários times maravilhosos, que ali é o pico da rivalidade com o Guarani, principalmente nas décadas de 1950, 1960. Os anos de ouro ali da rivalidade, que vai de 58 até 62, 63. E o Operário em 58 é vice-campeão paranaense, em 59 tem o Zeca artilheiro com 26 gols no campeonato, forma uma base muito forte, traz jogadores de fora, e em 61 sagra-se campeão da Zona Sul do estado do Paraná. Esse título de 61 é a maior glória do Operário no século passado, até 2015 para cá. E é isso que é importante, como esses momentos de grandes times alimentam o torcedor e faz passar de vô para pai, de pai para filho, essa vontade de trazer no campo. E aí a importância do estádio do Operário, porque como eu falei, o estádio tem esse ambiente familiar, você sente que você faz a diferença, né? A gente foi lá decidir o acesso para a Série B com o Santa Cruz, tinha 60 mil pessoas fazendo aquela pressão. Teve um jogo de volta aqui, a gente tinha 10 mil, mas aqueles 10 mil, o técnico do Santa Cruz falou que fez uma diferença absurda, que ele nunca tinha visto aquilo. Então o Operário não tem uma arena, mas o Operário tem uma cancha, a cancha que pulsa, é o estádio, como vários técnicos que vieram aqui falaram, é o clube mais sul-americano, no sentido de argentino, de uruguaio, que tem uma cancha mesmo, que a cancha joga junto. É isso que a gente está sentindo falta também nessa época de pandemia.
mas a importância do estádio próprio, pequeno, acanhado, mas que tem isso também reverte positivamente para o clube, porque também deixa com que o torcedor se sinta importante, porque ele faz a diferença. Nos anos de 1990, o Operário ressurge no Campeonato Paranaense, joga a Série B. Antes, ele em 1979 tinha jogado a Série A do Brasileiro. E a Série B de 1990, o Operário chega em 5º lugar, quase consegue o acesso para a Série A. Então são esses pequenos momentos. O Operário já não é tão campeão como antes, porque antes de 55, o Operário jogava o campeonato da Liga do Interior. E aí o Operário era campeão. Em 32 anos de campeonato, existia o torneio início, o campeonato regular e o torneio de encerramento. Em 32 anos de campeonato, o Operário foi campeão em 28 vezes. Pelo menos um troféu em 28 anos ele conquistou. Então era campeão quase todo ano. Então transformou-se numa máquina de ganhar títulos das ligas do interior do Paraná, até entrar em 55. E depois, esses grandes times, que foram momentos, não foram tão vitoriosos, não conquistaram títulos, mas tinham esses momentos de grandes campanhas, já era o suficiente. Tanto que o Operário para em 1994, fica 10 anos afastado. Quando ele volta em 2004, abriu o estádio, estava lotado. E isso já tinha acontecido de vários outros clubes surgirem antes, né? Nesse intervalo, tentando ocupar esse espaço. A Ponta Grossense, em 1970, depois no recesso, o Ponta Grossa Esporte Clube, mas a torcida não tinha essa paixão, não se identificava, não eram as cores do Operário, que eram as cores que já foram escolhidas lá atrás, o preto e branco, como união de todas as raças, e mostrando que naquela época, que fazia pouco tempo que a Lei Áurea tinha sido promulgada, e o Operário em 1912, então somente ali 24 anos depois, era um dos primeiros clubes do Brasil que aceitava jogadores negros. Então o Operário sempre teve essa simpatia da cidade por ser um clube aberto a todos os jogadores e a todas as pessoas. Então, quando surgem outros clubes, a cidade não se identifica e acaba pedindo a volta do Operário. Então a gente começa ali, até a própria internet começa a engatinhar também na década de 1990, nos anos 2000, e a gente vê a torcida do Operário se reunindo na internet. Era uma torcida de um time que não existia. Daí não era mais o time que era o fantasma, era a torcida de um time fantasma. A gente torcia na internet, principalmente o Operário.com, que surge, é o primeiro site que surge, pedindo a volta do Operário já no ano 2000. Somente em 2004 a gente consegue isso, e consegue pelas mãos do Silvio Kosmoski filho. Você veja, o presidente do Operário na época era filho do centroavante do time de 61, que foi o campeão estadual. Por quê? Porque ele também queria reviver aquilo que foi a glória do pai dele, lembrar daqueles momentos que ele participou em família, de curtir o Operário como uma conquista da cidade, né? Eu acho que o Operário mostra-se como um time que tem uma identificação local diferente de tantos clubes que se formam em cidades itinerantes, que vão de uma cidade para outra, ou que não tem a simpatia. O Operário tem isso, que é um programa familiar. O Ponta Grossense é bairrista, o Ponta Grossense é regionalista, ele gosta de incentivar as coisas da cidade. Do mesmo jeito que ele gosta, ele cobra bastante as coisas da cidade, mas ele adota o Operário, e ai de quem falar mal do Operário. Então em 2004, pelas mãos do filho do atacante de 61, o Operário volta, começa a engatinhar esse retorno. E foi abrir a porta do Germano Krieger, lotou, tinha 10 mil pessoas no primeiro jogo, porque 10 anos parado, o pessoal queria, até a torcida assustadoramente era muito jovens. Tem aquele pessoal que o pai, o avô contou a história, eles queriam ver como é que era assistir um jogo num campo ao vivo, não na televisão, né? E isso faz uma diferença absurda, então eles foram pegando o gosto. E daí nos anos 2000, o Operário volta em 2004, tem o acesso para a primeira divisão em 2009, né? Em 2010 volta para a primeira divisão do Paranaense, começa a jogar uma Série D, que nos anos 90 não existia, né? Era Série C e B direto, o Operário teve que galgar desde o começo. E de 2015 para cá, surge o sócio torcedor, né? Tem o advento da nova diretoria, do grupo gestor. Daí sim, é o momento de ouro do Operário na história do Operário, são os anos de ouro, agora no século XXI, com uma modernização da estrutura, com o programa de sócio torcedor, então, novamente o Operário dando sorte de ter diretores que vão se adequando às políticas da época, porque nos anos 70 e 1980 era a construção de clube social, era parque aquático.
Você percebe vários clubes do Brasil construíram parques aquáticos, piscinas, para angariar mais sócios. O Operário fez a mesma coisa. A partir dos anos 2000 muda-se a mentalidade, né? Fica mais o futebol mais profissional ainda, o departamento de futebol comandando o clube. E o Operário faz o sócio torcedor, se reestrutura, moderniza, tira o alambrado, que a gente achava que não ia dar certo isso nunca, o pessoal vai invadir isso aqui, né? No sócio ouro ali. Que o primeiro campeonato que tiver, ou a gente vai ser campeão, ou a gente vai ser expulso do campeonato. E a gente foi campeão. Em 2015 o Operário é campeão. No Couto Pereira, eu encontrei amigos meus que moravam em São Paulo, que fazia 15, 20 anos que eu não via. A hora que o Operário foi decidir um título contra o Curitiba no Couto Pereira, choveu operariano em tudo que é lado. Deu gente de todos os estados, justamente para resgatar. Então a memória afetiva é muito grande com o Operário. A torcida se identifica muito com isso. É aquela memória que você tem que teu pai te levou no campo, teu avô te levou no campo. Então isso encanta, esse é o Operário que encanta. Então os motivos do Operário chegar nesses 109 anos são isso, é um time extremamente popular desde as suas origens, aberto a todas as pessoas, que teve o seu estádio próprio com as suas características, com as suas peculiaridades e que o torcedor se sente importante nesse estádio, ele sente que ele faz a diferença, que quando o estádio está vazio o time joga do jeito, quando ele está jogando junto ele empurra o time junto. E o Operário teve esses momentos vitoriosos em todas essas décadas de 109 anos, que faz com que todo mundo volte querendo isso, e as diretorias das épocas que foram se adaptando ao futebol, para conseguir manter essa estrutura. É esse Operário que encanta a gente, é esse Operário que a gente quer que continue por muitos, muitos anos.